Boa noite, meus irmãos. Nós somos do grupo de oração Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Barueri, e é uma benção estarmos juntos nessa noite. Vamos te apresentar Roberto e Lígia. e vamos começar rezando. Hoje vamos refletir sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e vamos começar pedindo para que o Senhor venha em nosso auxílio, abrindo o nosso coração para a mensagem que o Senhor tem para nós. Quando estou em alto mar e a onda vem e me agita, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço das tuas promessas, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? É o Senhor quem fala. Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo, filho? Por que tendes medo? Diz: acalma minha tempestade, Senhor. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai parar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Diz assim para o Senhor: acalma minha tempestade, calma minha tempestade. Vem, Senhor, sobre a minha vida. Coloca tudo no seu devido lugar. Acalma meu coração. Devolve a paz e certeza de vitória que provém somente de ti, Senhor, da tua ação em minha vida. Aumenta a minha fé, que nessa noite minha fé cresça. Não me deixas fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. Só precisa esperar. Só precisa confiar e colocar a tua vida nas mãos dele. Esperando e confiança no Senhor. A tempestade pode até vir, mas pela ação poderosa do Senhor, que é o Senhor da tempestade, é o Senhor do tempo, é o Senhor da chuva, tudo vai se acalmar. Toma posse hoje dessa certeza de vitória, porque certeza de vitória é certeza de presença de Deus. Porque agindo Deus, o inimigo não vencerá. Porque agindo Deus, a tempestade vai acalmar. Neste momento, vamos chamar a nossa irmã Adriana para pregar a palavra que foi programada para o dia de hoje. Abramos os nossos corações para que a palavra do Senhor possa penetrar o seu interior, os seus pensamentos e dar frutos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos aqui a tua serva, a irmã Adriana. Venha com teu Santo Espírito envolver essa tua serva, Senhor, para que ela seja a tua boca, que ela seja teu instrumento, Senhor, e que pela proteção da Virgem Maria não haja nenhum impedimento
para que a transmissão da Tua palavra, conforme a Tua vontade para o dia de hoje, Senhor, não haja nenhum impedimento, que nenhuma palavra, Senhor, seja suprimida. Vem, Senhor, com Teu Espírito e pela intercessão da Virgem Maria, possa essa Tua filha apresentar a Tua palavra sem qualquer dificuldade ou restrição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por ela, Santa Mãe de Deus, seja digna das promessas de Cristo. Amém. A paz de Cristo, o amor de Maria a todos que escutam essa palavra, essa pregação. Eu sou a Adriana, esposa do Emerson, do grupo de oração Nossa Senhora de Lourdes. E essa noite foi confiada, esse momento aqui foi confiado a mim hoje, para partilhar a palavra com vocês. E eu já começo a ler com vocês a passagem de Paulo, no Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de 1 até 44. É isso, né? Partida de Paulo para Roma. Logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, Paulo foi entregue com outros presos a um centurião da corte augusta, chamado Júlio. Embarcamos num navio de Adramito, que devia costear as terras da Ásia, e levantamos âncora. Em nossa companhia estava Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, fazendo escala em Sidônia, Júlio, usando de bondade com Paulo, permitiu-lhe ver aos seus amigos e prover-se do que havia de necessário. Dali, fazendo-nos ao mar, fomos navegando perto das costas de Chipre, por nos serem contrários os ventos. Tendo atravessado o mar de Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mira, cidade da Lícia. O centurião encontrou ali um navio de Alexandria que rumava para a Itália e fez-nos passar para ele. Por muitos dias navegamos lentamente e com dificuldade até diante de Cnido, onde o vento não permitiu aportar. Fomos então costeando ao sul da ilha de Creta, junto ao cabo Salmona. Navegando com dificuldade ao longo da costa, chegamos afinal a um lugar a que chamam Bons Portos, perto do qual está a cidade de Lassaia. Passara o tempo, já havia passado a época do jejum, e a navegação se tornava perigosa. Paulo advertiu-os: amigos, vejo que a navegação não se fará sem perigo e sem graves danos, não somente ao navio e à sua carga, mas ainda às nossas vidas. O centurião, porém, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que ao que Paulo dizia. Porto era impróprio para passar o inverno, pelo que a maior parte deles foi de parecer que se retornasse ao mar, na esperança de chegar a Fenícia, para passar ali o inverno, por ser esse um porto de Creta, abrigado dos ventos do sudeste e do nordeste. Soprava então brandamente o vento sul, julgavam poder executar os seus planos, levantaram a âncora e foram costeando de perto a ilha de Creta. Mas não muito depois veio do lado da ilha um tufão chamado Euro-Aquilão. Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebatado e deixamos-nos arrastar, impelidos rapidamente para uma pequena ilha chamada Cauda. Conseguimos, com muito esforço, recolher o bartel. Içaram-no e, depois, como meio de segurança, cingiram o navio com cabos. Então, temendo
encalharam em Sirte, arriaram as velas e entregaram-se à mercê dos ventos. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. No terceiro dia, atiramos para fora com as nossas próprias mãos os acessórios do navio. Ora, não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas e sendo abatidos por forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Desde muito tempo, ninguém havia comido nada. Paulo levantou-se no meio deles e disse: Amigos, deveras devíeis ter-me atendido e não ter saído de Creta, e assim evitar esse perigo e essas perdas. Agora, porém, vos admoesto a que tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. Essa noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, o qual me disse: Não temas, Paulo. É necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Por isso, amigos, coragem. Eu confio em Deus que há de acontecer como me foi dito. Encalharemos em uma ilha. Já estávamos na 14ª noite pelo mar Adriático, quando, pela meia-noite, os marinheiros pressentiram que estavam perto de alguma terra. Então, atirando a sonda, perceberam que a profundidade era de 20 braças. Depois, um pouco mais adiante, viram que era de 15 braças. Temendo que dessemos em algum recife, lançaram 4 âncoras de popa, esperando ansiosos que amanhecesse o dia. Imediatamente os marinheiros procuraram fugir e, sob o pretexto de largar as âncoras da proa, lançaram o bote ao mar. Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não permanecerem no navio, não podereis ser salvos. Os soldados cortaram então os cabos do bote e deixaram-nos cair. Enquanto ia amanhecendo, Paulo encorajou todos que comessem alguma coisa. Já faz 14 dias que estáis em jejum sem comer nada. Rogo-vos que comais alguma coisa no interesse da vossa vida, porque nenhum cabelo da cabeça de alguém de vós perecerá. Tendo dito isso, tomou do pão, pronunciou uma bênção na presença de todos, e depois de parti-lo, começou a comer. Com isso, todos cobraram ânimo e puseram-se igualmente a comer. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Depois de terem comido à vontade, aliviaram o navio, atirando o trigo ao mar. Afinal, clareou o dia. Os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, na qual tencionavam encalhar o navio. Caso o pudessem, levantaram as âncoras e largaram ao mesmo tempo as amarras dos lemes. Desfraldaram ao vento a vela mestre e rumaram para a praia. Mas deram numa língua de terra e o navio encalhou aí. A proa encalhada permanecia imóvel, ao mesmo tempo que a popa se abria com a força do mar. Os soldados tencionavam manter os presos, por temerem que alguns deles fugissem a nado. O centurião, porém, querendo salvar Paulo, impediu que o fizesse e ordenou que aqueles que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Os demais, uns atingiram a terra em tábuas, outros em cima de destroços do navio. Desse modo, todos conseguiram chegar à terra são e salvos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, essa passagem, ela falou muito comigo quando eu comecei a estudar. Uma palavra assim rica nos detalhes. Quando a gente começa a observar a postura de Paulo mediante a todo esse trajeto do navio no qual ele estava. A gente aqui pode assim observar as atitudes de Paulo mediante tantos momentos que ele passou ali com aqueles amigos, né, com as pessoas.
e como ele se posicionou diante dos perigos, diante dos dias, das noites mais difíceis, em que muitos ali já estavam sem esperança. Foram 14 dias que eles passaram essa tempestade, né, nessa viagem. E a gente vê que Paulo, muitas vezes, mesmo advertindo, mesmo aconselhando, as pessoas não deram ouvido no começo para ele. Mas depois ele foi ganhando confiança das pessoas. E conforme as dificuldades foram acontecendo, Paulo foi encorajando cada vez mais a todos, né, com a fé, com o ânimo, para que eles não desistissem e acreditassem nas promessas de Deus. E eu fui assim percebendo, né, essa postura de Paulo diante das dificuldades. Eu comecei a pensar na minha vida, né, como cristã, como serva de Deus. Porque muitas vezes a gente tem estado, né, em momentos difíceis na nossa vida, e a gente às vezes até fica sem esperança, assim, de tantas coisas, tantas situações consecutivas na nossa vida. E a gente fala: Senhor, quando tudo isso vai acabar, né? Quando tudo isso vai ter um fim? E é a mesma coisa que esse povo passou ali, porque foram 14 dias que parecia que não tinha fim, não ia dar certo, né? Embora a teimosia deles, mas Paulo ainda assim encorajava eles de ter fé e esperança. Assim é com a gente. Eu acho que nós, como cristãos, a gente precisa, muitas vezes, vir se apoiar aos pés de Jesus para conseguir se renovar pelas forças do Senhor, pelo Espírito Santo, para a gente poder continuar nessa caminhada, né, nas dificuldades da nossa vida. Assim como aconteceu, e Paulo teve uma atuação importante ali. Ele acabou sendo a referência para aquele povo continuar tendo a esperança e que eles não fossem perecer durante a tempestade. E quando eles viram que realmente chegaram em terra firme, eles conseguiram ter a confiança de que Paulo tinha razão, que as promessas de Deus foram cumpridas, que tudo aconteceu conforme a vontade do Senhor e pela proteção do Senhor. É assim na nossa vida. Embora as coisas pareçam que não vão ter fim, as coisas não estão bem na nossa vida, mas a gente tem que ter essa postura de Paulo, como cristão, como servo de Deus. Não abandonar o barco. E ali muitas situações, teve uma situação em que eles tiveram que se desfazendo das coisas, justamente para poder salvar, né, para não ficar, para ter um sucesso na navegação. E quantas vezes a gente precisa também, né, se desfazer dos nossos caprichos, da nossa preguiça espiritual, dos nossos momentos mesmo de fraqueza, né? Porque o que mais agrada ao Senhor, quando a gente busca a Deus, mesmo sem vontade, mesmo assim, se arrastando, né? Muitas vezes a gente, bem essa palavra, se arrastando, porque a gente já está tão calejado, né? Mas a gente busca a palavra de Deus, a gente busca a Santa Missa, a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, e isso é que nos faz forte. E abandonar a missão não é algo, não é o caminho. Paulo nos mostra isso. Ele nunca abandonou a missão dele. E é assim que nós temos que se manter firme, irmãos. Nós somos servos escolhidos por Deus. A nossa missão, cada um tem a sua missão. Você sabe qual é a sua missão. Se você anda desanimado com a tua missão, está sem esperança na vida, nas suas coisas pessoais, muitas vezes precisa da sua fidelidade para o Senhor, para que as coisas comecem a melhorar. Porque o Senhor só vai mostrar o caminho, o Senhor só vai renovar as suas forças se você continuar dentro da missão, se você continuar servindo ao Senhor, com toda a tua força, com toda a tua fidelidade, com todo o teu amor. E é isso que Paulo deixou muito, muito claro isso para nós, né? Como
um dirigente mesmo dessa navegação. Ele, nesse encorajamento, nesse propósito que ele tinha, né, de levar a palavra de Deus a todos aqueles que precisavam, e a cura também, muitos procuravam ele para a cura. Então, é isso, irmãos, nós temos que entender o propósito de Deus na nossa vida para que a gente possa se permanecer firme. E eu creio que essa passagem, ela veio a acrescentar muito na minha vida, porque quando eu estudei a palavra para poder estar aqui em comunhão com os irmãos, essa palavra já começou a fazer uma obra nova na minha vida, e aquele momento que eu precisava. Então, servir a Deus é muito mais gratificante, porque a gente bebe da palavra, a gente experimenta do Espírito Santo no caminhar, e não no desânimo. Então, quanto mais desanimado, quanto mais abatido, mais é que a gente tem que buscar o Senhor, mais é que a gente tem que permanecer firme na missão. E eu acho que, para mim, eu digo que essa foi a palavra de ânimo na minha vida dessa semana, né? Atos dos Apóstolos 27. Mudou a minha vida. E eu louvo a Deus por estar aqui falando em nome de Jesus. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque eu sei que o Espírito Santo já tocou o coração de vocês nessa pequena partilha. Amém? Deus seja louvado.